Nós lemos em Lucas capítulo 22, versículo 50 e versículo 51. A Bíblia não diz o nome do discípulo que feriu o servo do sumo sacerdote. E a Bíblia também não diz o nome do servo do sumo sacerdote que foi ferido por obediência a uma ordenança recebida. E quando nós olhamos o mesmo assunto, mas em outra passagem bíblica, que é o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, nós vamos ver que João registrou o nome do discípulo, que é Simão Pedro, e registrou também o nome do servo que foi ferido, que é Malco. O que me chama a atenção é algo que acontece muitas vezes em nossa vida, em nossa jornada, em nossa trajetória espiritualmente falando, individualmente um para com o outro. Se você for observar, Lucas era um pesquisador. Ele pesquisou a respeito da vida de Jesus. Lucas não teve o privilégio de andar com Jesus. Lucas não teve o privilégio de ser um discípulo de Jesus. Ele era um médico, pesquisador daquilo que Jesus havia feito. Ou seja, ele registrou experiências que ouviu. Ele registrou experiências alheias. E é por isso que ele não teve tanta profundidade para falar a respeito do episódio ocorrido. E quando nós vamos ler em João, nós sabemos que ele foi um dos discípulos de Jesus. João foi um dos 12 chamados apóstolos. Desses 12, ele foi um dos 3 mais próximos. Todas as vezes que Jesus queria formar a liderança da igreja que ia ocupar a sua posição no futuro, ele chamava Pedro, Tiago e João. João fazia parte então destes discípulos mais próximos. E quando nós vamos pesquisar um pouco mais a fundo, nós vamos ver que dos 3 discípulos mais próximos, João era aquele mais chegado, João era aquele mais amigo, João era aquele que tinha uma aproximação maior. A aproximação essa que a Bíblia deixa registrado que ele era o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus, de tamanha intimidade que ele tinha. E é por isso que quando ele foi registrar o mesmo assunto